Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo hoje falaremos um pouquinho mais sobre lei dos senos. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios. Então, dê uma olhadinha por lá. E agora também temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, quando a gente fala de lei dos senos, também tem um assunto muito importante de se ver, que é a lei dos cossenos. Geralmente, inclusive na escola, é abordado junto esses dois conteúdos. Então, em uma aula da lei dos senos, na outra lei dos cossenos, porque elas meio que se complementam. Quando você não usa a lei dos senos em um exercício, geralmente você usa a lei dos cossenos. Então é importante que você entenda cada uma delas e que você saiba quando usá-las. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quando usar a lei dos senos e como usá-la. E aí, no vídeo de lei dos cossenos, eu vou te mostrar como usar a lei dos cossenos e quando usar a lei dos cossenos, tá bom? Uma outra coisa, em cada um desses vídeos eu vou mostrar a demonstração da fórmula. Então, ao invés apenas de mostrá-la, eu vou mostrar matematicamente como que você consegue chegar nisso aqui. Então, tem aqui no YouTube uns capítulos dos vídeos. Se você quiser pular essa parte, é só pular a parte que tem sido demonstração, beleza? Ao final da aula tem alguns exercícios também. Então, chega de enrolação, bora começar essa aula. Lei dos senos. Primeira coisa, vale ressaltar que a lei dos senos, ela vale para qualquer triângulo, tá bom? Então, se for um triângulo com dois lados iguais e um diferente, posso usar? Pode. Se for um triângulo com todos os lados iguais, posso usar? Pode. Se for um triângulo retângulo, pode usar? Pode. Se for um obtusângulo, pode usar? Pode. Independentemente do triângulo, qualquer um que for, você pode utilizar a lei dos senos e também a lei dos cossenos. As duas são válidas para quaisquer triângulos que se tenha. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Primeiramente, como que é a fórmula da lei dos senos? O que ela diz pra gente? A fórmula da lei dos senos, ela diz o seguinte. Se eu pegar um lado A, um lado qualquer, e eu dividir esse lado pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado, eu vou obter um valor. Nesse caso, supondo que eu pegue o A e o divida pelo seno do ângulo oposto, eu obtenha 0,5. A lei dos senos diz que se eu pegar esse lado B e eu dividir pelo seno do ângulo oposto ao B, também vai dar 0,5. E se eu pegar o lado C e eu dividir pelo seno do ângulo oposto ao lado C, também vai dar 0,5. Ou seja, a lei dos senos diz o seguinte: se eu pegar qualquer lado e eu dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, vai ter uma proporcionalidade. Em um mesmo triângulo, sempre vai dar o mesmo valor. Então, se eu pegar esse lado aqui e eu dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, vai dar um valor. E esse valor vai ser o mesmo se eu pegar esse lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, e vai ser o mesmo se eu pegar esse lado e eu dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Escrevendo isso matematicamente, fica da seguinte forma. O lado A, dividido pelo seno do ângulo oposto ao A, tem que ser igual, proporcional ao B, dividido pelo seno do ângulo B, tem que ser igual, tem uma proporcionalidade aí, de C, dividido pelo seno do ângulo oposto ao C, que nesse caso seria o θ, tá bom? Uma outra coisa também, vale ressaltar que, quando eu falei quaisquer triângulos, poderia ser um triângulo que era tanto circunscrito, ou seja, dentro de uma circunferência, escrito, né, desenhado em uma circunferência, quanto triângulos fora de circunferências, tá? Tanto faz, tanto faz. Só que aí, quando você tem triângulos que estão dentro de circunferências, você pode igualar tudo isso a 2 vezes o raio, tá bom? Isso é a lei dos senos. E pessoal, quando que a gente usa a lei dos senos? Seguinte, quando você tiver dois ângulos, você vai usar a lei dos senos. Caso você tenha menos de dois ângulos, ou seja, um ângulo só, você vai utilizar a lei dos cossenos. Tinha uma professora muito querida minha, chamada Luciana Menezes, não dá uma pra mim, infelizmente. Professora, caso você veja esse vídeo, um forte abraço, saudades de você, um beijão. E essa professora falava o seguinte: caso você tenha mais lados do que ângulos, você vai utilizar a lei dos senos. Caso você tenha menos ângulos do que lados, você vai utilizar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos é material para o outro vídeo. O desse que você está vendo agora, a lei dos senos. Então, eu peguei isso aí que ela falou e coloquei de uma outra forma. Caso você tenha dois ângulos ou mais, você vai utilizar a lei dos senos. Tá bom? Galera, mas você pode estar vendo dessa forma que a professora minha falou, que tá perfeita também. Tá até mais certa que a minha. Tá bom? Só que aí, pessoal, quando a gente pega essa fórmula aqui, ó, como é que a gente consegue encontrá-la matematicamente? Agora vem a parte de demonstração, caso você queira pular, é só pular aqui o capítulo do vídeo que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Seguinte, para demonstrar essa fórmula,
A primeira coisa que eu vou pegar, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse triângulo que está aparecendo bem aqui, ó, e vou traçar a origem dele. No caso, a origem da circunferência, o ponto central da circunferência, que eu chamei de O. O de origem da circunferência. Esse ponto aqui, a partir dele, dentro do triângulo, eu vou traçar alguns segmentos que são perpendiculares aos lados. Ou seja, segmentos que são meio que alturas em relação a esses lados. Por que alturas, entre aspas? Porque a altura é isso aqui, ó. Entendeu? São apenas segmentos que são perpendiculares a esses lados. Quando eu traço segmentos perpendiculares a esses lados, aqui forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Agora, a partir disso, eu posso fazer uma outra coisa. Repara que isso aqui, ó, é o ponto de origem, não é? É o centro da circunferência. Como que se chama o ponto que vai do centro da circunferência, o segmento que vai do centro da circunferência até a borda? Chama-se raio. Eu posso traçar tanto aqui quanto aqui o raio dessa circunferência. Eu quero que você perceba uma coisa. Quando eu traço esse cara e esse cara, eu tenho a formação bem aqui, ó, de um triângulo. E esse triângulo eu vou destacar e colocar aqui do lado. Deixa eu só apagar isso aqui, que isso aqui não tinha que estar aparecendo agora, não. Isso aqui também não. E eu vou ter a formação aqui, ó, de um triângulo. Uma coisa que eu quero que você perceba é que esse triângulo aqui, ó, ele vai ter esse cara aqui sendo o raio, ou seja, esse cara aqui vai ser o raio, e esse outro cara aqui também vai ser o raio. Esse outro cara aqui também vai ser o raio. Se eu tenho que dois lados são iguais e um deles é diferente, estamos diante de um triângulo que a gente chama de isósceles. A característica do triângulo isósceles é que seus ângulos da base são congruentes e também que quando você traça a altura do triângulo isósceles, tem-se que ela é mediana. Ou seja, esse lado aqui, ó, ela divide no meio. Repara que o total aqui, esse lado inteiro, ele vale A. Como aquilo ali é mediana, aqui é A sobre 2, divide ao meio, e aqui é A sobre 2, divide ao meio. Então temos a formação dessa figura. Para a gente continuar nossa demonstração, eu tenho que falar de um teorema para vocês. Um teorema que não foi dado por enquanto para a gente, pelo menos para quem estuda na minha escola, mas um teorema que é muito tranquilo. E ó, ele é muito de visualização, então preste atenção. Caso queira que eu faça uma demonstração desse teorema, deixe aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo dedicado a esse, que é o teorema do ângulo inscrito. O teorema do ângulo inscrito diz o seguinte: se eu tiver um ângulo aqui, ó, se eu tiver um ângulo aqui, eu quero que você perceba que esse ângulo aqui, ó, se eu traçar aqui, ó, se eu traçar aqui essas partes retas aqui do ângulo, né, se eu aumentar assim o ângulo inteiro, eu vou ter que ele vai tocar na circunferência em dois pontos. Concorda comigo? Então, ó, eu tenho aqui essa abertura. Aí eu vou estender esses segmentos que formam essa abertura até encontrarem aqui, ó, na circunferência. Perceba que, com isso, eu vou ter a formação de um arco. Beleza? Para quem quer ver a parte de arcos, tem aqui no canal que a gente já fala sobre. Então, perceba que esse cara aqui, ó, ele forma esse arco. Eu quero que você perceba uma outra coisa. Eu posso fazer também, ó, pegando aqui do centro da circunferência, e eu posso agora traçar uma nova abertura. E essa abertura eu vou fazer a mesma coisa. Vou traçar aqui, ó, até que ela chegue na circunferência. Eu quero que você perceba que essa abertura aqui, ó, ela forma esse arco aqui. E agora vem o teorema. Perceba que o arco que esse cara aqui forma é o mesmo arco que esse cara aqui forma. Esse arco aqui, esse ângulo aqui, a gente chama de ângulo central. O teorema do ângulo inscrito diz o seguinte: quando o arco é o mesmo que é formado, o ângulo central ele é o dobro do ângulo que a gente estava analisando antes. Ou seja, se aqui é alfa, esse cara aqui ele é 2α. Se esse cara aqui é ômega, esse cara aqui é 2ômega. Se esse cara aqui é 30, esse cara aqui é 60. O ângulo central vai ser o dobro da medida desse cara. Sabendo disso, a gente pode colocar isso lá no nosso triângulo. Pode ou não pode? Repara. Aqui, ó, é como se eu tivesse aquela estrutura de antes, né? Com aquela seta. Ó, aqui embaixo, ó. Aquela seta. Tá vendo? E aí, perceba uma coisa. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Aqui eu vou ter aquele ângulo central que a gente acabou de analisar. E eu acabei de falar para vocês, a partir do teorema do ângulo inscrito, que esse cara aqui, ó, vale 2 vezes o alfa.
Então esse cara aqui todão, ó, vale 2 vezes o alfa. Só que aí tem um detalhe. Eu comentei com você que esse cara aqui, ó, é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, esse segmento aqui é altura, é mediana e também é bissetriz. Então ele divide esse ângulo aqui em 2 partes iguais. Então isso aqui é 2 alfa, esse cara aqui é alfa e esse outro cara aqui é alfa. Divide em 2 partes iguais. Então esse rapaz aqui, ó, ele é alfa e esse outro rapaz aqui, ele é alfa. Beleza? Então tá, galera. A gente está quase chegando à comprovação do nosso teorema, da nossa fórmula. Lembra que eu falei com você que é a lei dos senos, não é? E aqui, ó, eu vou ter a formação de um triângulo isósceles. Só que eu comentei com você que quando eu traço aqui, ó, essa altura, eu vou ter formação de ângulo de 90 graus. Se eu vou ter a formação de ângulo de 90 graus, eu vou ter aqui um triângulo retângulo e aqui outro triângulo retângulo. Vou pegar só um deles e eu vou colocá-lo aqui. Pensa comigo, se a lei dos senos, o que acontece se eu pegar o seno desse ângulo? O que vai aparecer pra gente? Se eu pegar o seno desse ângulo, olha que legal, seno de alfa é igual. Repara, seno, lembra do soca à toa? Para quem não viu, tem aula de trigonometria aqui no canal, link na descrição. Quando você fala do soca à toa, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, nesse caso, é A sobre 2. E hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, que nesse caso é o raio. Repara que isso aqui é divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Perceba então que o seno do ângulo alfa é igual a A sobre 2R. E aí, se eu trocar de posição esse 2R, jogando para cá, multiplicando, e pegando esse cara jogando para cá, dividindo, trocando eles de posição, vai ficar 2R é igual a A sobre o seno do ângulo alfa, que é o ângulo oposto ao A. Isso aqui, pessoal, é exatamente isso aqui, ó, que está aparecendo para vocês. Já é uma pequena partezinha da lei dos senos. E aí, o que acontece desse mesmo processo, só que agora pegando outros lados? Agora, ao invés de fazer em relação ao lado A, pegando aqui, né, A sobre 2 e tudo mais, eu fizer, por exemplo, com o lado C. É o mesmo processo. Traço aqui, reconheço que os dois caras aqui são raios. Se são raios, eu vou ter a formação de um triângulo isósceles. Se vou ter a formação de triângulo isósceles, esse cara aqui e esse cara aqui são iguais. Aí, perceba que esse ângulo aqui vai formar esse arco aqui, e esse ângulo vai formar esse mesmo arco. Logo, esse ângulo total aqui, ele é 2 vezes esse cara bem aqui. Mesmo processo. Aqui, então, vai ser bissetriz também. Esse cara aqui vai ser alfa. Esse cara aqui vai ser alfa também, porque é bissetriz do ângulo, divide o ângulo ao meio. E aí, se eu fizer o seno desse ângulo aqui, vai dar a mesma coisa. Repara que a conta aqui, ó, é a mesma, cara. Ó, é o mesmo desenho, a mesma análise, só que agora, ao invés de ser com o A e com o ângulo oposto ao A, vai ser o C com o ângulo oposto ao C. Portanto, a partir dos cálculos que você faz, você vai encontrar que é 2R é igual a C sobre seno do ângulo θ. Caso que é o ângulo oposto ao lado C. Caso você faça a mesma coisa com o B, você vai encontrar a mesma coisa. Só que agora em relação ao B. 2 vezes R é igual a B, ao lado B, dividido pelo seno do ângulo oposto ao B, que naquele desenho é o beta. E aí, pessoal, você concorda comigo que esse cara aqui é igual a 2R? E esse cara aqui também é igual a 2R? Então, se esses dois caras aqui são ambos iguais a 2R, significa dizer que os dois são iguais. Aí ficaria 2 vezes R é igual a A sobre seno do ângulo oposto ao A. Vai ser igual a C sobre seno do ângulo oposto ao C. E aí, caso você faça com o B, ficaria B sobre seno do ângulo oposto ao B, que era o beta. E aí, você chega à comprovação da lei dos senos. Surge a partir dessa linha de raciocínio matemática. Legal, né, cara? Eu achei isso muito doido quando eu descobri. Créditos ao Felipe Ghisoli, do Universo Narrado, que ele que pegou essa emoção e colocou no YouTube, e eu tirei essa lógica maravilhosa a partir do vídeo dele. Inclusive, grande inspiração pro projeto aqui do canal Exatas. Então, seguinte, pessoal. É assim que acontece a demonstração da lei dos senos. Bem interessante para quem quer saber, para quem realmente quer aprofundar na matemática, algo legal de saber.
Agora, bora fazer alguns exercícios pegando a lei dos senos, beleza? Lembrando que vai ter uma próxima aula, e essa próxima aula vai fazer alguns exercícios da lei dos cossenos, beleza? Repara que aqui eu tenho raio. Se eu tenho raio, pessoal, é evidente que a gente vai ter que usar a lei dos cossenos, dos senos. Mesmo porque é a lei dos senos que relaciona raio. Como que é a lei dos senos? 2 vezes o raio é igual a A sobre seno do ângulo oposto ao A, nesse caso se chama de alfa, né? B sobre seno do ângulo oposto ao B, C sobre seno do ângulo oposto ao C. Repara que aqui, ó, o raio, a gente não sabe. A gente quer descobrir quanto que vale o raio. Eu tenho aqui um ângulo 60 e eu tenho aqui o lado oposto 60. Sabendo disso, eu posso dizer que 2R é igual a esse lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Repara que seno de 60 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Sabendo disso, a gente pode aqui, ó, pega esse cara aqui que está dividindo, joga para o outro lado multiplicando. Ficaria, portanto, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vezes o raio tem que ser igual a 12. Repara que esse cara aqui corta com esse cara aqui, como aqui uma divisão e multiplicação. A gente pode cortar os dois. Ficaria, portanto, raiz de 3R tem que ser igual a 12. Posso pegar esse raiz de 3 e passar para o outro lado dividindo, para descobrir quanto vale o raio. Ficaria 12 sobre raiz de 3. Receba que a gente não pode achar nenhum número irracional no denominador, então a gente vai ter que racionalizar. Inclusive, tem aula aqui no canal de racionalização, se quiser dar uma olhadinha por lá. E aí a gente vai encontrar que o raio vai ser igual. Repara que isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Aí vai cortar a raiz, ficando apenas o 3 embaixo. E em cima, 12 raiz de 3. Repara que esse cara eu posso simplificar com aquele outro. 12 divisível por 3, que dá 4 raiz de 3. E essa é a resposta, essa é a medida do raio. Tá certo? Primeiro exercício. Agora, tenta fazer o segundo aí. Tenta descobrir o valor de x. Pausa e faz aí. Pausou? Fez? Então, bora resolver. Perceba que aqui, ó, você tem dois ângulos. Se tem dois ângulos, você vai utilizar a lei dos senos. Se tiver raios, também utiliza a lei dos senos, tá certo? Como aqui tem dois ângulos, eu vou utilizar a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte. Eu posso pegar esse lado aqui, ó, e posso dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Vai ter que ser proporcional se eu pegar esse lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Perceba aqui, galera, não tem medida desse ângulo aqui, ó. Só que aí eu tenho medida desse cara e desse cara. 30 mais 105 é 135. Repara que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então esse cara aqui, ó, para fechar o 180, se eu já tenho 135, eu preciso de quanto? 45. Esse cara aqui tem medida de 45 graus. Se ele tem medida de 45 graus, agora eu posso fazer conta. Repara que eu quero descobrir a medida desse lado e eu tenho a medida desse outro lado aqui, ó. Só aplicar a lei dos senos. A lei dos senos diz que se eu pegar um lado e eu dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, seno de 30, vai ser proporcional, pegando esse lado de cá e dividindo pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Repara que seno de 30 é meio, então ficaria raiz de 5 raiz de 2 sobre meio. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Com esses dois caras aqui, ó, repara que esse cara aqui e esse cara aqui, ó, caso você faça as continhas passando um pro lado multiplicando, depois você vai fazer aquelas versões, você vai perceber que esses dois caras você pode cortar. Então, para adiantar um pouco as contas, eu vou cortar os dois já. Corta aqui, corta aqui. Você vai ter então que 5. Você vai ter então que 5 raiz de 2 sobre 1. Então não precisa escrever o 1. Tem que ser igual a x sobre raiz de 2. Eu vou passar essa raiz de 2 aqui pro outro lado multiplicando. Ficaria. Tô gostando de colocar vírgula, cara. Colocar setinho melhor. 5 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 igual a x. Repara que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado cancela a raiz.
sobre apenas o 2. Então ficaria 5 vezes 2 é igual a x. X, portanto, é igual a 10. Essa é a resposta, x igual a 10. Galera, essa aqui, tem até spoiler da aula de lei dos cossenos. Essa aqui, a aula de lei dos senos. Espero de coração que tenham gostado. Eu peço desculpas por eu ter, assim, ser meio cansadinho, meio esquisita, porque tá um pouco tarde, mas eu tinha que gravar isso aqui pra vocês. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixa o like também. Seu comentário é muito importante. Feedback é muito importante aqui no canal. E é isso, galera. Forte abraço. Valeu. Fiquem bem. Tamo junto.